Olá, estamos aqui mais uma vez para realizarmos a exposição doutrinária acerca do Evangelho segundo o Espiritismo, evento semanal da Casa da Paz Allan Kardec de Santa Vitória do Palmar. Na sequência, trazemos hoje o capítulo 28, o último capítulo do Evangelho, Coletânea de Preces Espíritas. No capítulo anterior, vimos que a melhor oração, a melhor prece, que sintoniza diretamente com a espiritualidade ou com a divindade, é aquela que fazemos espontaneamente, com as nossas próprias palavras. Aquela prece que é sentida, que brota no nosso coração, fazendo vibrar os mais íntimos sentimentos da nossa alma. Mas para quem tem dificuldade de conversar com Deus, de elevar o seu pensamento aos bons espíritos, porque não consegue expressar os seus sentimentos, os seus pensamentos com clareza, o Evangelho segundo o Espiritismo traz neste capítulo algumas preces usuais do Espiritismo, cada uma adequada a um momento específico das nossas vidas ou a situações vivenciadas por nós no dia a dia. Mas cabe lembrar que o Espiritismo reconhece como boas as preces de todos os cultos religiosos quando ditas de coração. Lembremos que os Espíritos nos dizem sempre: a forma de orar não é nada, o pensamento é tudo. Pois de nada adiantam nossas palavras bonitas e rebuscadas se o nosso pensamento está poluído pela maledicência, pelo julgamento que fazemos das atitudes dos outros, pela mágoa, pela raiva, pela indignação com as imperfeições ou erros que julgamos cometidos pelos outros, né? Que sejam cometidos pelos outros. Antes de orarmos, então, precisamos limpar a nossa casa mental, pois o pensamento pode gerar a nossa realidade, que geram as nossas atitudes, que por fim terão resultados, bons ou maus. E por mais inconsciente que ele seja, todas as nossas ações tiveram por início um pensamento. E com relação à prece, nos dizem os espíritos que um bom pensamento vale mais do que muitas palavras que não tenham brotado do nosso coração. E que devemos orar cada um segundo as suas convicções e da maneira que mais nos toque o íntimo da alma. Eles nos trazem estas preces para que possamos fixar as ideias e, além disso, para nos chamar a atenção sobre certos princípios da doutrina espírita. E também, como já disse anteriormente, com a finalidade de auxiliar, de nos auxiliar quando nós não nos sentimos à vontade para expressar as nossas ideias, quando não estamos conseguindo formular os nossos pensamentos. Porém, há outra questão não menos importante, a qual devemos prestar muita atenção, que é não orarmos de maneira distraidamente, de maneira mecânica, né? Como tantas coisas na vida que fazemos no automático, sem nem nos darmos conta, porque estamos habituados a fazer. Não basta orarmos às 8 da manhã, às 16 horas da tarde, às 20 horas da noite, se esse momento se tornar um hábito, como escovar os dentes, por exemplo. Não basta movermos os lábios em prece sem envolvermos o nosso coração. De nada adianta orarmos se o pensamento está longe e a alma indiferente às palavras. Então, nós não precisamos, ou melhor, das preces feitas, né? Não precisamos para nos elevarmos a Deus, a Jesus, aos nossos amigos espirituais, né?
não precisamos dessas preces feitas, né? Nem de palavras rebuscadas, mas elas nos auxiliam, porque elas contêm excelentes reflexões. Portanto, podemos usá-las, né? Mas sem perder de vista o objetivo principal da prece, que é elevarmos a nossa alma a Deus. Independentemente da fórmula ou das palavras rebuscadas, pois, para que seja ouvida, a prece precisa ser sentida, sincera. O que nos leva, então, a nos direcionarmos agora para a qualidade da prece, não é? Qual é a qualidade da prece? A prece precisa ser clara, simples e precisa, objetiva. Deve fazer-nos pensar, refletir. Somente assim a prece alcançará o seu objetivo. E neste capítulo, né, nós temos preces contidas nesse capítulo, que é uma seleção feita por Kardec, entre muitas preces que os espíritos ditaram em várias ocasiões. Então, e elas estão divididas em 5 categorias. A primeira é as preces gerais. Depois nós temos algumas preces que são preces para a gente fazer para a gente mesmo, intitulada Preces para si mesmo. Numa terceira categoria nós temos as preces pelos encarnados. Numa quarta categoria nós temos outras preces pelos desencarnados. E por fim, na quinta categoria nós temos preces pelos doentes e obsidiados. Vale muito a pena fazer uma leitura atenta neste capítulo 28, que é bem extenso devido ao número de preces. E para chamar a atenção sobre o objetivo de cada prece, né, e tornar ainda mais compreensível o seu sentido, antes de cada uma delas tem uma explicação sob o título de Instrução Preliminar. E o estudo deste capítulo, assim como todos os outros, o estudo de todos os outros capítulos do Evangelho, é de fundamental importância para o nosso aperfeiçoamento moral, pois o Evangelho, segundo o Espiritismo, contém a explicação dos ensinamentos morais de Cristo, em concordância com o Espiritismo, e a sua aplicação às diversas situações da vida. Esclarecendo nossas mentes, confortando as nossas dores e iluminando os nossos corações. Por isso, a importância de fazermos este estudo com uma periodicidade, com frequência. Para isso, nós podemos, por exemplo, adotarmos o culto do Evangelho no lar. Devemos estar atentos para a importância que tem o lar. O lar não é só a nossa casa. O lar é muito mais do que uma edificação. O lar são os pensamentos, as emoções, os sentimentos, são as pessoas com suas personalidades e características e toda aquela energia que envolve o grupo familiar. E o que é o culto do Evangelho no lar? É uma reunião semanal, familiar, sempre no mesmo dia e horário, pré-estabelecido pela família, para o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Com duração de 15, 20, 30 minutos, isso vai depender de cada família ou do texto que a família escolher, do tamanho do texto, né, do capítulo que estão lendo. Escolhendo uma hora de um dia da semana em que seja possível a presença de todos da família ou daqueles que desejam participar, né, do culto do Evangelho no lar. Nós podemos providenciar nesse dia uma jarra com água para ser fluidificada, para ser servida ao final da reunião e durante a semana. E por que fazer o culto do Evangelho no lar? Qual é a importância? Né? Na explicação de Richard Simonetti, temos o seguinte: o estudo do Evangelho no lar abre as portas da nossa casa aos benefícios espirituais da mesma forma que
desentendimentos, brigas, xingamentos, favorecem o assalto das sombras. E como tudo na nossa vida é energia, nossos pensamentos liberam energia em forma de ondas que nos envolvem e envolvem a todos os que nos cercam. Então nós precisamos constantemente nos ligarmos energeticamente com a espiritualidade do bem, para recebermos energias positivas. É, Estaremos trazendo dessa forma para o nosso lar e para a vizinhança que nos cerca a vibração dessa espiritualidade que se preocupa com a nossa evolução. Estaremos abrindo as portas das nossas casas à luz, à paz, à harmonia e ao entendimento, por mais difícil ou impossível que isso possa parecer. Estaremos nos ligando a Jesus. É a presença de Jesus no nosso lar. Nossa casa será mais um ponto de luz no planeta, como nos relata André Luiz no livro Os Mensageiros. Nos capítulos de 33 a 37 dos Mensageiros, André Luiz nos fala, nos relata sobre o Evangelho no lar. Vale a pena a leitura. E se em todos os lares da Terra existem brigas, discussões, desentendimentos, desavenças, em alguns até mágoas, rancores e ódios que acabam atraindo vibratoriamente espíritos inferiores, por que não trazermos para os nossos lares a paz, a harmonia, a concórdia, o entendimento, a conciliação, o perdão, né? Praticando o culto do Evangelho no lar. Que irá atrair, na verdade, vibratoriamente, espíritos superiores, espíritos do bem, protetores, nossos amigos espirituais, que trarão fluidos salutares, higienizando a atmosfera fluídica do nosso ambiente familiar. Uma vez por semana, vamos estar reenergizando positivamente a nossa casa, pois assim como limpamos os espaços físicos da casa, os móveis, precisamos higienizar a atmosfera fluídica do lar, não é? Bem, e como fazer o culto do Evangelho no lar? Primeiro, no dia e hora marcados, família reunida, uma jarra com água, né? Fazemos uma prece de abertura, né? Que pode ser uma prece simples e espontânea, ou o Pai Nosso, a prece que a família achar entender que é a melhor prece naquele momento, né? Mas uma prece simples e espontânea, valorizando os sentimentos e não as palavras, solicitando assistência espiritual para a reunião, basta. Segundo, fazemos a leitura do Evangelho, de um trecho do Evangelho segundo o Espiritismo, que pode ser feito na sequência ou ao acaso, mas preferencialmente na sequência, para que a gente conheça todo o conteúdo do Evangelho segundo o Espiritismo, da introdução ao último capítulo. E depois que fizermos todo essa viagem pelo Evangelho, do início ao fim, nós podemos, ao final, quando retomarmos o Evangelho, porque sempre faremos a leitura do Evangelho, nós podemos fazer ao acaso ou retomar do início ao fim novamente. Fica a critério de cada família. Se há crianças na reunião, é bom que se tenha um Evangelho segundo o Espiritismo para jovens, mas se não tiver também não tem problema, pode-se acrescentar uma pequena leitura de uma outra obra, né? Mas de mais fácil entendimento, como por exemplo Jesus no Lar, Alvorada Cristã, o Evangelho da Meninada, Cartilha do Bem, Histórias que Jesus Contou, Os Meus Deveres, Espiritismo para Jovens, enfim, são muitas obras também muito boas que podem auxiliar o entendimento das crianças. Então, nós fazemos a leitura do Evangelho, um trecho, e depois fazemos uma outra pequena leitura de uma dessas obras para que as crianças também possam interagir
com os adultos. No terceiro momento, nós podemos fazer breves comentários que facilitem a compreensão do que foi lido no Evangelho ou nas outras obras, né? E das lições aprendidas e como elas podem ser aplicadas no nosso dia a dia. Podemos fazer também depois disso algumas vibrações para todos os necessitados, pelo nosso país, pelo nosso planeta, enfim, ou por aquelas pessoas que estejam necessitando, familiares, amigos, podemos citar nomes ou fazer vibrações em geral, enfim. Num quarto momento, então, e finalizando, nós fazemos a prece final, né? Uma prece de encerramento, que pode ser também o Pai Nosso, ou outra prece, ou uma prece espontânea, né? Pedindo a proteção, né, para o nosso lar e para todos, vizinhança, enfim, e agradecendo a Deus e a espiritualidade pela assistência, né, convidando-os para a reunião da próxima semana. Bem, diz Emmanuel, na mensagem Jesus no Lar, da obra Nosso Livro, psicografada por Chico Xavier, o seguinte, né? Não basta a certeza de que a vida continua infinita além da morte. É necessário clarear o caminho. E é o que o Evangelho, segundo o Espiritismo, ou melhor, o Evangelho no Lar faz com as nossas vidas, clareia o nosso caminho, não é? Então nós concluímos que com Jesus no nosso lar, pelo estudo e a vivência do Evangelho, nós estaremos semeando a verdadeira paz e iluminando os nossos caminhos. Que todos nós possamos estar cada vez mais próximos de Jesus e que Ele seja visita constante em nossos lares.